O milionário despreza a mendiga negra, que é sua esposa secreta. A volta por cima é... Na metrópole pulsante, Fernanda podia se sentir presa em uma rede tecida de mentiras e segredos. Todos na empresa admiravam seu jeito focado e elegante, mas nenhum deles conhecia a verdade obscura. Por trás do sorriso simpático, havia uma mulher que lutava contra um turbilhão de emoções. Ela era a secretária do Sr. Ribeiro, um empresário poderoso e imponente. Mas seu coração pertencia a um milionário que a desprezava em silêncio. O marido exigia que seus mundos permanecessem separados, como ilhas distantes em um oceano de opressão. Ela percorreu as ruas movimentadas, perdendo-se em pensamentos sobre o amor que a consumia. O namoro secreto era uma sombra, um lembrete constante de um passado que a deixava angustiada. O Sr. Ribeiro não a amava. Ele a queria apenas como uma peça em seu grande jogo de xadrez. Mas, apesar de seu tratamento frio, havia algo nela que o fascinava. Fernanda se sentia Era Dona Irani, a mendiga que havia perdido tudo, mas que uma vez fora amiga de infância de Fernanda. Seus olhos estavam repletos de dor e histórias não contadas. Ao se aproximar, um arrepio atravessou a espinha de Fernanda. Ela se lembrou das tardes despreocupadas de quando era criança. Contudo, agora a mendiga era um lembrete de tudo que Fernanda tentava esquecer. Traumas, abandono e a vida que poderia ter levado. A conversa entre elas começou com timidez, mas logo se transformou em um desabafo profundo. Dona Irani revelou que sabia mais do que aparentava. Ela mencionou o escândalo envolvendo o Sr. Ribeiro, algo que poderia arruinar sua reputação. Fernanda ficou paralisada, o coração disparado. Como ela poderia proteger o homem que amava, ou que dizia amar? Enquanto não se sentia capaz de deixar Dona Irani em perigo, um nó se formava na garganta de Fernanda. A ideia de expor o Sr. Ribeiro parecia fértil em sua mente. No entanto, ela sabia que isso traria consequências devastadoras. Mas o que era mais doloroso? Proteger o homem que a desprezava ou salvar a única amiga que, apesar de tudo, ainda estava ao seu lado? A pressão aumentava e as dúvidas se multiplicavam. Com cada palavra que saía dos lábios de Dona Irani, a vida que Fernanda almejava escorregava ainda mais entre seus dedos. O caos estava ali, pronto para explodir. Quando as duas mulheres finalmente se olharam nos olhos, uma conexão inexplicável cresceu no ar. A sinergia entre suas histórias, marcada por dor, desprezo e a luta por redenção, preenchia o espaço ao redor delas. O que mais poderia surgir das cinzas daquela amizade esquecida? Mais segredos? A vida dupla de Fernanda estava se desmantelando. E a pergunta ressurgiu, feroz e inquietante. Até onde ela iria para proteger o seu amor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. E Dona Irani parecia olhar diretamente em sua alma, revelando um mistério que Fernanda não estava pronta para enfrentar. Então um grito cortou o ar. Era um som estridente, agonizante, vindo de uma rua movimentada próxima. Ambas as mulheres se viraram, a curiosidade superando o medo.
Fernanda deu um passo adiante, puxando Irani pela mão e correndo em direção à origem do alvoroço. O que poderia ser tão horrendo? A multidão se aglomerava, murmurava. O coração de Fernanda batia acelerado, as palmas escorregadias de suor. Logo, o motivo da comoção se revelou. Um acidente. Um carro havia colidido com uma bicicleta. A vítima, um jovem, estava estirado no chão. O pescoço de Fernanda se contraiu, um nó apertado lhe cortando a respiração ao ver a maciça mancha de sangue vermelha se espalhando rapidamente pelo asfalto. As sirenes ecoavam ao fundo, vindo cada vez mais perto. Mas então, um dos paramédicos que chegou correndo despertou um choque ainda maior. Era João, o melhor amigo de Fernanda, alguém que ela não via há anos. Um peso imenso se formou em seu estômago. O que ele estava fazendo ali? O passado começou a inundar sua mente. Lembranças engavetadas, um turbilhão de emoções. João sempre fora o pilar em sua vida. Eles compartilharam risadas, segredos e também a traição que os separou. E agora, lá estava ele, em meio ao caos, tentando salvar a vida daquele desconhecido. Mas seus olhos, aqueles olhos tão familiares, buscavam o dela, parecendo chamar por socorro. O que estava acontecendo? Enquanto os paramédicos lutavam, a multidão se dividia entre murmúrios e gritos de apoio. Fernanda sentiu sua cabeça girar. A tensão tomou conta novamente, e então Dona Irani a puxou para perto, sua voz baixa e trêmula. A vida é cheia de segredos, disse a mendiga, a expressão séria e penetrante. Você pode querer descobrir quem realmente está por trás do seu amor. Cala a boca, Irani. Agora não é hora! Gritou Fernanda, um pingo de raiva surgindo em meio ao desespero. Mas ela estava errada. Aquelas palavras pareciam um eco distante quando, de repente, uma chamada alta e aguda ressoou entre a multidão. As pessoas se afastaram, permitindo a passagem de uma figura que fez Fernanda congelar. Era o Senhor Ribeiro. Ele se aproximou, parando ao lado do grupo em choque, o olhar fixo no corpo no chão, sua expressão impenetrável. Mas quando seus olhos encontraram os de Fernanda, a mensagem era clara e assimétrica. Ele não estava ali por acaso! Havia algo mais! Algo sombrio! A culpa pulsava entre os dois. Um sentimento abafado em uma velha história que agora ameaçava vir à tona. Os gritos foram substituídos por murmúrios. As pessoas começaram a sussurrar, apontando. Não é ele o que estava com a moça? Fernanda! A pressão nas costas de Fernanda se intensificava. O que as pessoas sabiam? O que estavam insinuando? Então, quando tudo parecia estar desmoronando, um grito cortou o silêncio novamente. É o filho do Senhor Ribeiro! O mundo de Fernanda se despedaçou, a realidade agora mais distorcida do que nunca. As conexões estavam todas se entrelaçando e ela podia sentir que as mentiras estavam prestes a vir à tona, girando como uma tempestade furiosa em seu coração. Dona Irani fez um movimento para se afastar da agitação, puxando Fernanda. Mas agora a jovem mulher estava paralisada. O que tudo isso significava? O que ela realmente sabia sobre o homem que amava? E mais importante, até onde o amor dela iria antes de tudo desmoronar? A resposta estava prestes a mudar tudo. O mundo de Fernanda estava desmoronando em uma fração de segundos. As palavras ecoavam na sua cabeça, misturando-se ao caos da cena. O filho do Senhor Ribeiro,
A revelação a atingiu como uma onda implacável. Agora tudo fazia sentido. A ligação dele, as reuniões clandestinas, os olhares furtivos. Mas algo mais estava por vir. Uma reviravolta que mudaria tudo. Enquanto a multidão murmurava, conhecendo o que parecia ser um escândalo informação, Fernanda se sentiu puxada por um fio invisível. O Sr. Ribeiro estava lá, mas seu semblante estava em choque, não em raiva. Era uma expressão de medo, como se ele estivesse prestes a se afogar em seus próprios segredos. E ao lado dele estava uma mulher que Fernanda não reconhecia, alta, elegante, com uma postura firme e uma fúria mal disfarçada nos olhos. A mulher se aproximou, empurrando as pessoas para o lado. "Saiam da frente!" Sua voz era potente e impositiva. Quando chegou perto do corpo caído, uma expressão de desgosto tomou conta de seu rosto. Fernanda percebeu, com um frio na espinha, que as mulheres à sua volta também sentiam a tensão no ar. E ao olhar novamente para o Sr. Ribeiro, ela viu o reconhecimento em seus olhos e o pavor. "É ele?" A mulher perguntou, sua voz cortante. "Você não pode estar aqui. O que você fez, Ribeiro?" O nome dela explodiu como um eco e fez o sangue de Fernanda gelar. Ribeiro! Ele tinha um passado que ela desconhecia. Um passado que estava prestes a se revelar. "Silêncio!" gritou o Sr. Ribeiro, sua voz ecoando sob a agitação do grupo. Mas em vez de acalmá-los, suas palavras apenas aumentaram os sussurros e olhares de reprovação. "Parem de falar! Isso não é hora para conversa!" Seu desespero era palpável. Ele estava prestes a perder mais do que sua reputação. Perderia também o controle da situação. Dona Irani, sempre atenta, puxou Fernanda mais para perto. "O que está acontecendo, Fernanda? Você precisa saber a verdade agora!" Os olhos da mendiga brilharam com uma intensidade que Fernanda não conseguia ignorar. "O que você não sabe sobre o Sr. Ribeiro é muito mais sombrio do que você imagina." A mulher misteriosa virou-se para Fernanda. "Você! Seu coração está tão preso em suas ilusões que não consegue ver. Ele não é o que parece. Ele não é o homem que você imagina." A revelação pareceu sugar toda a força dela. O que mais ela deveria saber? Aquelas palavras a cortaram como uma lâmina afiada. Então, em um movimento rápido, a mulher estendeu a mão, revelando um pequeno dispositivo que cintilava sob a luz. Uma prova do que ele fez, do que ele escondeu. O objeto era um celular e a mulher pressionou alguns botões, fazendo com que a tela fosse exibida para todos. E numa fração de segundo, as imagens começaram a rodar. Fernanda viu sua vida ser exposta diante dela. Fotos, vídeos e conversas. A traição em forma de arquivo digital. "Isso é uma armadilha!" gritou Fernanda, sua voz tremendo de dor. "Você! Como pode fazer isso?" A mulher respondeu com um olhar gelado, repleto de mágoa e injustiça. "Porque é hora de você conhecer a verdade. O homem que você ama não é digno dela." As palavras da mulher ecoaram como um eco na mente de Fernanda, enquanto o mundo os arrodeando girava rápido demais. Era um tornado de emoções e tudo o que ela acreditava estava ruindo. No fundo, Fernanda sabia que tinha que decidir. Ficar com o homem que poderia ser um monstro ou enfrentar a verdade dolorosa de uma amizade e de um amor destroçado. Com cada batida de seu coração, percebeu que a resposta estava mais próxima do que imaginava. E uma pergunta a assombrava. Até onde ela estava disposta a ir
para descobrir quem realmente era o Sr. Ribeiro. A vida feita de mentiras se despedaçava, revelando um abismo que ela nunca poderia imaginar. E o caminho que escolheria a levaria a um destino totalmente inesperado. O mundo de Fernanda estava desmoronando em uma fração de segundos. As palavras ecoavam na sua cabeça, misturando-se ao caos da cena. O filho do Sr. Ribeiro. A revelação a atingiu como uma onda implacável. Agora tudo fazia sentido. A ligação dele, as reuniões clandestinas, os olhares furtivos. Mas algo mais estava prestes a se revelar. Algo que mudaria tudo. Enquanto a multidão murmurava, Fernanda sentiu seu corpo vibrar com uma mistura de medo e raiva. Ela olhou para o Sr. Ribeiro, que parecia paralisado, como se o peso dos segredos estivesse esmagando seu peito. A mulher ao seu lado, com o celular em mãos, começou a falar. Você não queria saber a verdade, Fernanda. Aqui está ela. Mas antes que qualquer coisa pudesse continuar, um estrondo ecoou e as luzes da área começaram a falhar. Um carro-buzina frenético e veloz despontou pela rua. A multidão gritou, dispersando-se em pânico. Fernanda não conseguiu se mover. Sua visão se fixou em um homem saindo abruptamente do veículo. O rosto era familiar. Era João. Ele correu até Fernanda, pálido, e disse: Você precisa sair daqui. Isso não é seguro. Os olhos dele estavam arregalados de medo, e era como se ele tentasse protegê-la de algo que ela ainda não compreendia. João, o que você está fazendo aqui? Ela olhou ao redor, percebendo o caos. Os paramédicos tentavam controlar a cena do acidente, enquanto o alvoroço crescia em torno deles. O Sr. Ribeiro havia desaparecido em meio à confusão, e uma parte de Fernanda ficou inquieta. O que ele estava planejando? Então, enquanto todos estavam distraídos, a mulher que havia revelado o escândalo segurou o celular e gritou: Eu tenho provas que não são só sobre o seu amado. Tem algo muito mais profundo, Fernanda. O coração de Fernanda disparou. O que você sabe? Sua voz tremia de raiva e ansiedade. A mulher já estava próxima o suficiente para capturar toda a atenção daquelas pessoas que ainda permaneciam nas proximidades. Ela respirou fundo e explicou. Essa situação está ligada a um jogo muito mais sombrio do que você imagina. O filho dele não foi um acidente. Foi uma vingança. As palavras pesavam no ar como chumbo. Vingança? Como assim? A mulher acenou, segurando o celular para que todos vissem. Ele é parte de uma corrupção profunda. O Sr. Ribeiro não é o homem que deseja aparecer. Ele é responsável por algo devastador. Fernanda estava prestes a responder quando, de repente, João se virou e gritou: Atrás de você! Ela se virou rapidamente, seus instintos a alertando. O que viu deixou seu coração em colapso. O Sr. Ribeiro havia retornado, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma figura familiar surgiu. Era a esposa dele, Clara, a mulher que Fernanda havia encontrado nas ocasiões sociais, sempre charmosa e enigmática. Clara olhou para o grupo e, com um sorriso calculado, declarou: Eu não ia deixar essa cena sem uma palavra. O que essa mulher disse é verdade. O filho não era apenas uma vítima, mas um peão em um jogo muito maior. O ar plateado cortou como uma faca. Toda a multidão ficou em silêncio, absorvendo a gravidade da declaração. Fernanda sentiu o chão se mover sob os pés. O que estava acontecendo? A confusão tomou conta dela. Um turbilhão de emoções. Ela olhou para João, que parecia tão perdido quanto ela.
Como você pode dizer isso? Fernanda gritou, ferida. Desde quando você sabe de tudo isso? É o que estou tentando te dizer. O senhor Ribeiro manipulou tudo e eu tentei te proteger. João implorou, os olhos cheios de desespero. Enquanto a tensão aumentava, a mulher que havia iniciado tudo levantou a voz novamente. Vingança anda lado a lado com segredos. O passado dele pesa como uma âncora. E o pior, Fernanda, você tem mais a ver com tudo isso do que imagina. O silêncio se instalou e as palavras dela pairaram como uma névoa pesadamente sobre todos. Fernanda não sabia se poderia acreditar. As peças do quebra-cabeça estavam todas fora de lugar. Ela desejava entender, mas o sentimento crescente de traição a envolvia como um manto pesado. O que mais ela não sabia? A verdade parecia se aproximar cada vez mais, mas ao mesmo tempo tornava-se mais turva. Até onde ela realmente conhecia o homem que amava? E qual era seu papel nesse jogo perigoso? A vida que ela conhecia estava prestes a mudar, e Fernanda precisava urgentemente tomar uma decisão, antes que tudo desmoronasse ao seu redor. Fernanda ficou paralisada, as palavras da mulher ecoando em sua mente como um eco distante. Vingança? Como assim? As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. A multidão se aglomerava, mas agora tudo o que ela conseguia ouvir era o martelar do seu coração. Fernanda! João a chamou, tentando puxá-la para fora daquele pesadelo. Mas na sua mente tudo girava. Enquanto ela tentava processar tudo, Clara, a esposa do senhor Ribeiro, se adiantou, seu vestido branco cintilando à luz do dia, e a expressão de desprezo cravada em seu rosto como uma lâmina. Você não sabe a verdade sobre o que aconteceu. Sobre o nosso filho. O tom de Clara exalava uma mistura de dor e raiva. Nenhum dos dois parecia saber a profundidade do que estavam prestes a desenterrar. Você está mentindo! Fernanda gritou, mas suas palavras pareciam pequenas diante da tempestade emaranhada de emoções. As pessoas começaram a murmurar. O som se espalhou como um vírus contagioso, cada frase acendendo uma nova chama de especulação. Ela não sabe. O que mais está escondido? O que realmente aconteceu com o filho deles? João a puxou um passo para trás, seus olhos arregalados de preocupação. Fernanda, isso não é hora! Precisamos sair daqui! Mas ela ainda estava fixada no palco grotesco diante de seus olhos. Clara, que ela sempre viu como uma figura distante e respeitável, agora parecia ser a fonte de um turbilhão de segredos. Então, como se tudo estivesse em câmera lenta, um novo grito cortou o ar. Parem! Uma jovem de cabelos disfarçados e rosto familiar entrou na cena. Era Lara, irmã do jovem ferido, a cicatriz em sua bochecha uma lembrança brutal de seu próprio passado. Sua expressão era de pura fúria. Você? Clara, você tem noção do que sua família fez? A ideia de que a irmã do acidentado poderia ser uma parte disso a atingiu como uma marretada. Você conhece essa história? Fernanda gaguejou, o nó na garganta apertando. Lara não hesitou em responder. Se meu irmão não estava sozinho, ele tinha informações. E esse escândalo é apenas a ponta do iceberg. O filho dela foi uma armadilha. O corpo de Fernanda ficou frio, um calafrio a percorrendo. O que ela estava ouvindo? Você quer dizer que isso não foi um acidente? Que foi planejado? O olhar decidido de Lara era a única resposta que ela precisava.
A atmosfera elétrica mudava a cada segundo e a multidão se tornava ainda mais agitada. O peso de todos aqueles olhares intensos, agora voltados para Clara e o Sr. Ribeiro, era sufocante. Eles queriam silenciá-lo? Lara continuou, sua voz se erguendo acima do zumbido crescente. Meu irmão tinha prova de tudo. Clara parecia desmoronar, a cor saindo do seu rosto, e o Sr. Ribeiro fez um movimento para defendê-la. Mas seu olhar estava no vazio, perdido em algum lugar entre a culpa e o medo. Calada! Clara gritou, e com um movimento brusco, passou a mão pelo cabelo. Você não sabe do que está falando. E foi nesse momento que tudo mudou novamente. Um raro silêncio caiu sobre a multidão. As tensões se acumularam, e antes que alguém pudesse protestar, um estrondo ecoou. Um tio, claro e distinto, atingiu o ar, quebrando toda a tensão. Uma onda de pânico se espalhou instantaneamente. As pessoas gritaram e começaram a correr, correndo de um lado para o outro, como se o próprio chão estivesse em chamas. Fernanda olhou para João, que agora estava no chão, segurando o braço. Ela mal conseguiu processar o que tinha acabado de acontecer. O momento de impacto congelou em uma velocidade insana, e a visão de Miguel, o filho do Sr. Ribeiro, caído no chão, a fez querer gritar. Mas nenhuma palavra saiu. Clara havia perdido seu filho. Isso não pode ser! O desespero nos olhos de Clara era algo que Fernanda não estava pronta para enfrentar. Ela sentiu a onda de choque reverberar pelas suas veias. O jogo tinha mudado de vez, e com ele, tudo o que acreditava saber. Segredos, tragédias e mentiras estavam todos interligados em uma rede mortal que agora a incluía também. Fernanda se viu em um dilema, a verdade se desdobrando de maneiras que ela nunca poderia imaginar. O que era real? Até onde Clara e Ribeiro poderiam ir para proteger seus segredos? Enquanto a confusão tomava conta, uma única pergunta ecoou em sua mente. Qual seria o próximo movimento de cada um deles quando as cortinas fossem finalmente levantadas? A vida em seu caminho estava prestes a desmoronar ainda mais, e ela precisava se preparar para a tempestade que se avizinhava. O mundo de Fernanda estava desmoronando em uma fração de segundos. As pessoas ao redor dela gritaram e correram em pânico, mas tudo parecia uma névoa. Ela estava paralisada, os olhos fixos em Clara, que agora estava em estado de choque. O que havia terminado de acontecer? E o filho de Clara? A tensão era palpável, mas foi interrompida por uma nova figura que apareceu no meio do caos. Um homem, alto e bem vestido, atravessou a multidão e parou ao lado da esposa do Sr. Ribeiro. Era Roberto, o irmão de Clara, alguém que Fernanda nunca tinha conhecido, mas que agora parecia tão essencial como a própria Clara. O rosto de Roberto estava contorcido em dor, e ele se inclinou para sussurrar algo. Você não deveria estar aqui, Fernanda! Roberto exclamou, a voz carregada de um aviso urgente. Você não sabe do que está acontecendo. As palavras dele cortaram como uma faca. Como assim ela não sabia? Ela estava no meio daquela confusão, no centro de um escândalo que explodira em seu rosto. Mas o que mais poderia estar sendo escondido? A ideia de que havia algo além da tragédia que havia presenciado a atingiu como um soco no estômago. Então, em meio à gritaria, surgiu a pergunta que ressoava na mente de todos. Por que aconteceu? O que você sabe? Gritou Lara.
a irmã do jovem ferido, sua voz ecoando. A agitação cresceu ao redor, e Fernanda, pratos cheios de perguntas, se virou para Roberto. Ele parecia hesitar, mas então o horror irrompeu. Roberto ergueu as mãos, tentando apaziguar a multidão. Escutem, o que aconteceu com Miguel não foi um acidente. E isso é muito mais profundo do que vocês imaginam. O murmúrio tornou-se um clamor nervoso, as palavras de Roberto cobrindo tudo como um manto de tensão. Fernanda podia sentir o medo espesso no ar, quase como se pudesse cortá-lo com as próprias mãos. Mais profundo? O que você quer dizer? Fernanda perguntou, a ansiedade corroendo sua frieza. A expressão de Roberto era de desespero, e então, antes que alguém pudesse reagir, ele revelou um pequeno pendrive em sua mão. O que estou prestes a mostrar a vocês mudará tudo. Miguel tinha informações que poderiam derrubar o Sr. Ribeiro e toda a sua rede. Isto é sobre o passado, sobre todos nós. O coração de Fernanda disparou. O que estava vendo não fazia sentido. Ela mal conhecia Miguel. E o que ele tinha para revelar? A multidão ao redor deles começou a se agitar, conversas em sussurros abarrotando o ar pesado. Os olhares se tornaram opressivos, e Clara, agora pálida, começou a tremer. Não, você não pode! Clara gritou, a voz cheia de pânico, ao ver o pendrive. Você não sabe o que vai começar se você fizer isso. A postura dela era de medo puro, como se soubesse que tudo estava prestes a desmoronar. E com isso, um novo grito cortou o ar. Um tiro, claro e distinto, soou novamente, mas desta vez ecoou bem perto. Fernanda se virou rapidamente, o peso de uma nova realidade caindo sobre ela. A cena se transformou em caos absoluto quando a multidão entrou em desespero total. Alguém havia sido atingido. O pânico tomou conta e Fernanda mal conseguiu respirar. Mas no meio de tudo, uma nova figura se lançou para a frente. Era a mãe de Miguel. Ela surgiu da multidão, seus olhos cheios de lágrimas e raiva. Você, Clara! Você e seu marido arruinaram a vida do meu filho. Ele tinha provas que vocês mataram. E agora viram isso? A revelação atingiu Fernanda como um raio. Clara e o Sr. Ribeiro estavam no centro de um escândalo muito maior do que ela imaginava. O laço que existia entre eles e a tragédia de Miguel começou a se mostrar, revelando a rede de mentiras que havia sido tecida ao redor dela. A dor de uma mãe que havia perdido seu filho irrompeu como um vulcão, e tudo onde Fernanda estava aninhada começou a desmoronar. Ela olhou para João, medo estampado em seu rosto. O que mais ela não sabia? O que estava oculto sob a superfície do amor que acreditava estar vivenciando. Os olhos de Clara se encontraram com os de Fernanda, e ali, por um breve momento, o tempo pareceu parar. O que mais poderia vir à tona? O que significava tudo isso? As perguntas incessantes ecoavam em sua mente, e o futuro de todos, agora suspenso em uma linha fina, parecia fadado a uma catástrofe. O caminho à frente era nebuloso e cheio de segredos que ainda precisavam ser desvelados. A tensão pairava no ar como um manto pesado. Fernanda, ainda paralisada, ficou atenta a cada palavra trocada entre Clara e Roberto. O pânico na multidão crescia, e a sensação de que o chão estava se movendo sob seus pés a deixava cada vez mais ansiosa. Estrondos de gritos e empurrões a cercavam, enquanto a mãe de Miguel se aproximava, raiva e desespero transbordando em suas palavras.
Ele sabe de tudo. A mãe de Miguel se aproximou, como uma sombra furiosa. Você mesmo. Você matou meu filho, sua monstruosa. O olhar dela era afiado, cheio de dor e vingança. Clara, desmoronando, olhou para Fernanda. Você não sabe a verdade, Fernanda. Isso tudo é uma armadilha. Mas Fernanda estava confusa, consumida pela dor, entre tudo o que estava ouvindo. Sentia-se como se estivesse caindo em um abismo, o peso da culpa pesando nos ombros dela. O coração de Fernanda batia descontroladamente. Por que você faria isso? O que mais você esconde? A cada pergunta, Clara recuava um passo, o desespero nítido em seu olhar. Mas, de repente, o que parecia ser uma vilã começou a se parecer com uma mulher em pânico. Então, em novo grito, cortou o silêncio, fazendo todos congelarem. Era João gritando do outro lado da rua. Fernanda, cuidado! Ele estava tentando se mover em direção a ela, mas a pressão da multidão o mantinha preso. Em um instante, tudo aconteceu rápido demais. Um grupo de homens, encapuzados e descontrolados, se aproximou, avançando na direção de Clara e Roberto. É hora de acertar as contas! Um deles gritou. O medo tomou conta, como um vendaval. Sem pensar duas vezes, Fernanda segurou a mão de João, puxando-o na direção oposta ao caos. Vamos! Precisamos sair daqui! A multidão estava em frenesi, gritando e correndo, mas o olhar de João estava fixo em Clara, como se quando voltasse a ver, pudesse enxergar mais alguma coisa ali. Ouvindo o tumulto, Clara virou-se, seu olhar se deparando com Roberto enquanto eles tentavam escapar da cena. Fuja, Clara! Isso não é seguro! Gritou Roberto, mas sua voz foi submersa no clamor da multidão. Fernanda e João conseguiram se afastar, mas um som ensurdecedor ecoou pelo ar. Outro tiro! Um grito estremeceu a rua. E o silêncio que veio depois fez o coração de Fernanda parar. Ela se virou, e seu olhar se deparou com Miguel, caído, o chão tingido de vermelho. Mãe! A palavra saiu com um leve sussurro, um eco de desespero. Clara se virou, os olhos arregalados, um misto de choque e dor em sua expressão. O mundo parecia ter paralisado. Roberto gritava, se movendo em direção ao corpo do irmão, e a imagem dele se perdeu no horror. Foi então que ela notou algo aterrorizante. João estava imóvel, seu olhar fixo em Clara. João, o que foi? Fernanda perguntou, mas ele não respondeu. Seu olhar estava vazio, como se uma revelação o tivesse atingido. Então tudo mudou em um segundo. João recuou, respirando pesadamente. Eu sabia, Clara. Eu sempre soube. Ele balançou a cabeça, seu tom de voz mesclava dor e raiva. Você nunca foi quem dizia ser. Isso tudo foi uma mentira. Você estava por trás de tudo, não estava? Clara recuou, o pânico agora visível em seu rosto. Não, você está errado. Não fui eu. Mas a insistência de João parecia ressoar mais forte a cada palavra. Você estava com ele, o tempo todo. O choque na voz de João penetrava fundo na consciência de Fernanda. O que mais poderia acontecer? O passado começava a se desmantelar, revelando uma teia de mentiras. O que mais se escondia por trás daquela fachada? A cena ficou mais caótica. Gritos, perguntas inacabadas cercavam Fernanda. E enquanto a confusão se intensificava, Fernanda percebeu que a verdade estava se desvelando à sua frente. O amor, a traição, a dor. Tudo estava interligado. João, espere! Fernanda chamou, mas era tarde demais. Ele a olhou uma última vez antes de desviar o olhar para Clara. O silêncio reinou mais uma vez, e Fernanda, com o aperto no peito aumentando,
Sabia que o que quer que estivesse prestes a acontecer mudaria tudo. O futuro que imaginava se desfazia em um instante, enquanto ela pisava em um campo de segredos sombrios e conexões inesperadas. A única coisa que restava era o que estava por vir, e o peso da dúvida queimava em sua mente. Até onde a verdade poderia levá-la? Fernanda ficou paralisada, as palavras de João ecoando em sua cabeça. A tensão no ar era palpável e tudo parecia prestes a explodir. Clara se afastou, tentando se recompor, mas a fraqueza em suas pernas denunciava o colapso emocional. Era como se o peso de todos os segredos estivesse finalmente prestes a cair. Então, um estrondo profundo ressoou. Todos se viraram, os olhares se fixando em um carro que havia colidido contra a lateral da rua, o metal se retorcendo como papel. A multidão gritou em pânico, dispersando-se em todas as direções. Mas Fernanda estava presa em um estado de... Não, meu filho? A mulher caiu de joelhos, os olhos arregalados, e foi nesse momento que ele apareceu. Um homem alto, vestido de preto, emergiu da multidão. Algo sobre ele parecia ameaçador, e seus olhos pareciam brilhar com um conhecimento inquietante. O que você está fazendo aqui? Ele olhou diretamente para Clara. Sua voz fria e calma cortava a tensão como uma faca. Fernanda se virou, confusa, mas a expressão de Clara dizia tudo. Ela estava aterrorizada. Saia! Você não devia estar aqui! Clara gritou, uma nova onda de pânico invadindo seu rosto. Ao mesmo tempo, o homem aproximou-se rapidamente, como um predador que segue sua presa. A multidão começou a murmurar, sombras de desconfiança pairando. Foi você quem colocou tudo isso em movimento, não foi? O homem acusou, e todos começaram a murmurar. A tensão cresceu como um vulcão prestes a entrar em erupção. A mãe de Miguel, ainda no chão, olhou para Clara com os olhos cheios de alucinar e dor, enquanto pessoas ao redor se perguntavam o que realmente estava acontecendo. A cada palavra do homem, uma nova camada de confusão se instaurava. Você fez seu filho pagar por sua culpa. Qual é a sua, Clara? O que você realmente sabe sobre Miguel? Fernanda sentiu o coração disparar. O que ele estava insinuando? E então tudo ficou escuro por um momento. O homem se virou para Fernanda, seus olhos fixos nela. Você ainda não sabe a verdade. Miguel não era um inocente. Ele tinha informações sobre sua família também. Você realmente acha que ele era só um menino com um sonho? As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Ela olhou para João, procurando apoio, mas o olhar dele estava fixo no homem. O que você está dizendo? João perguntou, sua voz tensa. Quando seu passado o alcança, ele cobra o preço. E Clara pagou com a vida do filho dela, assim como você paga agora. O tom do homem era sombrio, e a multidão prendia a respiração. O peso das palavras pairava no ar. Uma bomba prestes a detonar. Então, o impensável aconteceu. Em um movimento rápido, o homem puxou uma faca da cintura. Você deve escolher, Clara. Salve-se ou salve sua amiga. Mas saiba que a escolha vai roubar mais do que uma vida. O tempo é curto. A cena explodiu em caos novamente. Todos começaram a gritar, correr em direção ao homem.
entrelaçando sombras de medo e desespero. Clara estava paralisada, a expressão distorcida entre a indecisão e a culpa. Fernanda sentiu um nó se formar em sua garganta, a adrenalina disparando. Clara, o que você vai fazer? O homem avançou e tudo se tornou um emaranhado de gritos e rostos nervosos. João tentou puxar Fernanda para longe, mas ela não conseguia desviar o olhar. No fundo, sabia que as escolhas de Clara a levariam por um caminho sem volta. E nesse momento, a verdade queima como fogo. O que mais ela não sabia sobre Miguel? A vida estava prestes a mudar radicalmente, e a verdadeira natureza de todos os que estavam ali seria revelada. Os gritos aumentavam. A violência estava prestes a eclodir. E em meio a tudo isso, Fernanda percebeu que ela estava em um labirinto sem saída, sem saber quão profundo era o abismo que a cercava. Uma pergunta ressoava em sua mente: até onde cada um deles iria para proteger seus segredos? E o mais importante, quem realmente sairia vivo no final deste jogo mortal? A tensão pairava no ar como um manto pesado. Fernanda, ainda paralisada, estava atenta a cada palavra trocada entre Clara e Roberto. O pânico na multidão crescia e a sensação de que o chão estava se movendo sob seus pés a deixava cada vez mais ansiosa. Estrondos de gritos e empurrões a cercavam, enquanto a mãe de Miguel se aproximava, raiva e desespero transbordando em suas palavras. Ele sabe de tudo. A mãe de Miguel se aproximou, como uma sombra furiosa. Você mesmo! Você matou meu filho, sua monstruosa! O olhar dela era afiado, cheio de dor e vingança. Clara, desmoronando, olhou para Fernanda. Você não sabe a verdade, Fernanda. Isso tudo é uma armadilha. Mas Fernanda estava confusa, consumida pela dor, entre tudo o que estava ouvindo. Sentia-se como se estivesse caindo em um abismo, o peso da culpa pesando nos ombros dela. Então o estrondo profundo ressoou. Todos se viraram, os olhares se fixando em um carro que havia colidido contra a lateral da rua. O metal se retorcendo como papel. A multidão gritou em pânico, dispersando-se em todas as direções, mas Fernanda estava presa em um estado de choque. O som foi ensurdecedor e um grito cortou o ar. Era a mãe de Miguel. Seu desespero era algo que ninguém jamais deveria testemunhar. Não, não, meu filho! A mulher caiu de joelhos, os olhos arregalados. E foi nesse momento que ele apareceu. Um homem alto, vestido de negro, emergiu da multidão. Algo sobre ele parecia ameaçador, e seus olhos pareciam brilhar com um conhecimento inquietante. O que você está fazendo aqui? Ele olhou diretamente para Clara. Sua voz fria e calma cortava a tensão como uma faca. Fernanda se virou, confusa, mas a expressão de Clara dizia tudo. Ela estava aterrorizada. Saia! Não devia estar aqui! Clara gritou, uma nova onda de pânico invadindo seu rosto. Ao mesmo tempo, o homem aproximou-se rapidamente, como um predador que segue sua presa. A multidão começou a murmurar, sombras de desconfiança pairando. Foi você quem colocou tudo isso em movimento, não foi? O homem acusou, e todos começaram a murmurar. A tensão cresceu como um vulcão prestes a entrar em erupção. A mãe de Miguel, ainda no chão, olhou para Clara com os olhos cheios de alucinação e dor, enquanto pessoas ao redor se perguntavam o que realmente estava acontecendo.
A cada palavra do homem, uma nova camada de confusão se instaurava. Você fez seu filho pagar por sua culpa. Qual é a sua, Clara? O que você realmente sabe sobre Miguel? Fernanda sentiu o coração disparar. O que estava insinuando? Então tudo ficou escuro por um momento. O homem se virou para Fernanda, seus olhos fixos nela. Você ainda não sabe a verdade. Miguel não era um inocente. Ele tinha informações sobre sua família também. Você realmente acha que ele era só um menino com um sonho? As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Ela olhou para João, procurando apoio, mas o olhar dele estava fixo no homem. O que você está dizendo? João perguntou, sua voz tensa. Quando seu passado o alcança, ele cobra o preço. E Clara pagou com a vida do filho dela, assim como você paga agora. O tom do homem era sombrio e a multidão prendia a respiração. O peso das palavras pairava no ar, uma bomba prestes a detonar. Então, o impensável aconteceu. Em um movimento rápido, o homem puxou uma faca da cintura. Você deve escolher, Clara. Salve-se ou salve sua amiga. Mas saiba que a escolha vai roubar mais do que uma vida. O tempo é curto. A cena explodiu em caos novamente. Todos começaram a gritar, correr em direção ao homem, entrelaçando sombras de medo e desespero. Clara estava paralisada, a expressão distorcida entre a indecisão e a culpa. Fernanda sentiu um nó se formar em sua garganta, a adrenalina disparando. Clara, o que você vai fazer? O homem avançou, e tudo se tornou um emaranhado de gritos e rostos nervosos. João tentou puxar Fernanda para longe, mas ela não conseguia desviar o olhar. No fundo, sabia que as escolhas de Clara a levariam por um caminho sem volta. E nesse momento, a verdade queimava como fogo. O que mais ela não sabia sobre Miguel? A vida estava prestes a mudar radicalmente. E a verdadeira natureza de todos os que estavam ali seria revelada. Pare! Clara gritou, sua voz ecoando na confusão. A multidão hesitou. Tem algo que vocês todos precisam saber. As lágrimas escorriam pelo rosto pálido. Foi então que, em um gesto desesperado, Clara ergueu uma mão e gritou: Miguel não era apenas meu filho, ele era filho de João. O silêncio seguinte foi ensurdecedor. O tempo pareceu parar e a revelação aterradora se fixou no ar. Fernanda olhou para João, que estava congelado como pedra. O que a mulher havia acabado de dizer? A vida deles, tão interligada, estava se desmoronando em um único momento. O que isso significava para eles? O amor de Fernanda? A lealdade de João? O caos estava apenas começando e todos estavam à beira do abismo. A revelação da verdade jogou uma sombra sobre todos. Clara mal conseguia manter a compostura e a mãe de Miguel chorava desconsolada. Fernanda olhou para João, buscando um sinal de que tudo ainda tinha um jeito, mas ele estava paralisado. A expressão entre a incredulidade e a raiva. O que ele fazia agora? Você não sabe o que está dizendo, Clara implorou, os olhos preenchidos de lágrimas. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger sua família. Você não entende. Mas a dor na voz dela soava vazia. As palavras estavam vazando, rompendo a barreira entre o amor que ela dizia ter e a realidade fria. Mãe, você me decepcionou.
Miguel gritou quando a verdade finalmente se estabeleceu. Havia uma mistura de fúria e desespero em seu tom. Enquanto isso, a multidão que cercava o tumulto vibrava com murmúrios indignados. Palavras como traição, mentira e justiça dançavam no ar, pesando sobre a atmosfera carregada. As expressões eram de choque e desconfiança, e Fernanda sentiu o nó em sua garganta apertar. Ela precisava agir. A verdade só traz dor, mas a vida precisa seguir, gritou, decidida. O olhar dela atravessou todos, mas finalmente pousou em João. Podemos ser mais fortes juntos. Podemos confrontar isso. Ele hesitou. O coração dele batia forte. Fernanda, a voz dele tremia. Como você pode dizer isso? Tudo que você conhece pode ter sido uma farsa. João estava se referindo a algo que poderia estilhaçar ainda mais a frágil unidade que formaram. Então, vamos descobrir a verdade juntos. Se somos irmãos, devemos enfrentar isso. Ela sentia a adrenalina percorrer suas veias. O olhar de Clara, antes tão confiante, agora era o de alguém à beira do desespero. O que ela havia construído, agora se desmoronando sozinha. As sirenes da polícia começaram a soar ao longe, cortando o caos como uma lâmina. As pessoas se dispersavam, mas Fernanda sentia que precisava permanecer firme. Clara, você pode optar por ficar com a verdade e enfrentar suas responsabilidades, ou se esconder por trás das mentiras que criou. A multidão começou a se acalmar, e os murmúrios deram lugar a uma pesada contemplação. As consequências de tudo o que aconteceu pesavam no ar, e o peso do choque se transformava em algo mais profundo. Clara olhou para a mãe de Miguel e a dor em seus olhos ecoou a própria angústia. Eu sou responsável por isso. Eu sei, eu nunca quis que terminasse assim. Clara murmurou, o peso da culpa tomando conta. Um passo à frente, os olhos cegos de desespero revelavam algo mais. Um desejo de redenção. Você ainda pode mudar isso. Não precisa ser assim. As palavras de Fernanda eram um apelo, um último esforço para resgatar Clara da escuridão que a envolvia. A mulher hesitou. A decisão estava prestes a ser tomada. Um passo para a culpa ou um passo para a luz. A multidão aguardava. Os olhares fixos. Todos ansiavam por alguma resolução. E então, como um clarão de luz em meio à tempestade, Clara finalmente se virou para a mãe de Miguel. Sinto muito. Vou me entregar. Vou enfrentar o que fiz. As palavras reverberaram, criando um eco profundo na atmosfera. O silêncio tomou conta, e a mão de Roberto apertou a de Clara. Um gesto de apoio inesperado. Você sempre pode fazer a escolha certa. Ele disse, a determinação em sua voz despontando como uma nova esperança. Enquanto as sirenes se aproximavam, Fernanda sentiu que seus próprios sentimentos estavam em conflito. Mas havia algo nas palavras de Clara que a acalmava. Uma segunda chance ainda era possível. A luz da verdade começava a brilhar no horizonte do que poderia ser a redenção. Vamos enfrentar isso juntos, Clara. Fernanda sussurrou, um fio de esperança em meio ao caos que os havia cercado por tanto tempo. No fundo, a vida teria um reencontro. Uma nova chance de reconstruir tudo o que havia se perdido. E enquanto os policiais chegavam, a cena começava a se dissipar. Mas as consequências de tudo o que aconteceu ecoariam para sempre na vida de todos que estavam ali. Agora preciso de um favor muito importante de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajude a levar mais histórias como essa para você. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua Pá.